Minha irmã disse: "Vamos fazer um cruzeiro em família, mas você não foi convidado." Eu apenas sorri e resgatei o fundo da família. Mais tarde, eles descobriram que eu havia retirado meu nome do empréstimo comercial e cortado todos os pagamentos que vinha fazendo. Uma semana depois, o advogado do meu pai ligava sem parar, implorando: "Estamos prestes a perder tudo. Por favor, precisamos conversar." Eu deveria ter pensado melhor antes de aparecer em um dos jantares de família dos meus pais. Sempre pareceram mais uma encenação do que uma reunião de verdade, o tilintar das taças de vinho, as risadas exageradas, e minha irmã agindo como se fosse a rainha de um reino pequeno e caro. Eu estava tomando 2 goles de vinho quando minha irmã, Rebecca, se inclinou do outro lado da mesa com um sorriso afiado o suficiente para cortar vidro. "Ah, Peter, queríamos te contar uma coisa." A sala ficou tão silenciosa que pude sentir o peso de cada olhar ao redor da mesa. Olhei para os meus pais. Meu pai fingia estar concentrado no prato, enquanto minha mãe de repente achou a taça de vinho fascinante. Aquilo já devia ter sido meu primeiro alerta. "Vamos fazer um cruzeiro em família", disse ela, alongando cada palavra como se estivesse revelando um grande segredo. Deixou a frase no ar por um segundo tempo suficiente para me perguntar por que ainda não tinha ouvido falar disso. Então veio o golpe. "Mas você não está convidado." Ela se recostou, visivelmente satisfeita, e tomou um gole da bebida. Risadinhas esparsas quebraram o silêncio, principalmente do noivo, que, tenho certeza, ri de tudo que ela diz só para continuar em sua boa graça. Meus pais trocaram um olhar rápido e culpado, mas mesmo assim não disseram nada. Eu apenas os encarei por um momento, deixando aquelas palavras se aprofundarem. Senti uma pontada de vergonha, talvez até de mágoa, mas escondi tudo sob um sorriso contido. Aprendi há anos a escolher minhas batalhas, e não daria a ela a satisfação de uma reação. "Ótimo", consegui dizer, erguendo o copo levemente antes de tomar outro gole. Notei o olhar simpático da minha tia do outro lado da mesa. Sempre foi a única a questionar os padrões duvidosos dos meus pais, mas, dessa vez, até ela se calou. O restante do jantar passou em meio a uma confusão de conversas vazias e talheres tilintando. Eu ignorei quase tudo, pois minha mente já estava na longa lista de favores financeiros que fiz para minha família ao longo dos anos, as parcelas da hipoteca que ajudei a pagar, os empréstimos comerciais que garanti, as contas médicas inesperadas que quitei discretamente, sem que ninguém pedisse. Fui a rede de segurança deles por anos e esse foi o agradecimento que recebi. Quando eu estava saindo, meu tio me encontrou na porta. Ele colocou a mão firme no meu ombro e se inclinou. "Não deixe que eles te afetem, Peter. Você é melhor do que isso." Forcei um sorriso fraco e murmurei algo como: eu sei." E saí para o ar fresco da noite. Dirigi para casa em silêncio. As ruas estavam quase vazias, e as palavras da minha irmã ecoavam na minha cabeça a cada repetição, doendo um pouco mais. Entrei em casa, joguei o casaco no encosto de uma cadeira e fiquei ali por um momento, no escuro. O único som era minha respiração lenta, controlada. Então, quase sem pensar, fui até minha mesa, liguei o laptop e acessei a conta empresarial conjunta da minha família. Meus pais me colocaram como consignatário anos atrás, quando precisaram de ajuda para garantir uma linha de crédito para o pequeno negócio imobiliário deles. Na época, parecia o certo a se fazer. Afinal, família é para isso, não é? A gente ajuda. Fiquei olhando para a tela, com o dedo suspenso sobre o mouse. Todos os pagamentos que eu havia configurado, as transferências automáticas, a linha de crédito que eu garanti, tudo estava ali. Cada centavo, vinculado ao meu nome. Uma raiva amarga e silenciosa começou a subir no meu peito. E, pela primeira vez em muitos anos, decidi que era o bastante. Retirei cada centavo da minha parte, removi meu nome das contas e cancelei todos os pagamentos automáticos que eu mesmo havia criado. Queriam tirar férias em família sem mim? Tudo bem. Também podiam tocar o negócio da família, sem mim. Fechei o laptop e me recostei na cadeira, sentindo algo que fazia tempo que eu não sentia: controle. Foi uma vitória pequena, mas poderosa. Por hora, bastava. Servi mais uma taça de vinho, me joguei no sofá e deixei o silêncio tomar conta da sala. Isso era só o começo. 2 dias depois, começaram as ligações. No início, era só meu pai.
O nome dele apareceu na tela do meu celular enquanto eu preparava o café da manhã. Deixei tocar. Depois, foi minha mãe. O número dela apareceu enquanto eu lia meus e-mails de trabalho. Ignorado. Na hora do almoço, os dois deixaram mensagens de voz longas, confusas, oscilando entre o tom de quem está perdido e o de quem começa a entrar em pânico. Naquela noite, recebi uma mensagem da minha irmã. Peter, WTF. Mamãe e papai estão surtando. Você fez alguma coisa com a conta comercial? Sorri. Joguei o celular no sofá e tomei um gole longo e satisfeito da minha bebida. Deixei que suassem um pouco. Estavam tão acostumados a me tratar como o caixa eletrônico da família, achando que eu sempre estaria por perto para apagar incêndios. Estava na hora de descobrirem como é a vida sem o capacho de estimação deles. Na manhã seguinte, decidi ouvir as mensagens. A do meu pai era exatamente o que eu esperava, uma mistura de confusão e irritação. Ele ainda me via como o filho calado e confiável, incapaz de reagir. Peter, é o papai. Acabei de ver as contas, tem alguma coisa errada. Os pagamentos não estão sendo processados e a conta tá zerada. Me liga assim que puder. A da minha mãe tinha um tom mais direto. Peter, isso é sério. Seu pai tá estressado e a gente não consegue falar com você. Você precisa resolver isso. Nos liga. Me recostei na cadeira e deixei as vozes deles me envolverem como uma onda lenta de justiça daquelas que demoram, mas chegam. Eu fui a rede de segurança deles por tanto tempo, que eles esqueceram que eu era uma pessoa. Um ser humano. Não só um nome vinculado a uma conta bancária. No fim daquela semana, as mensagens ficaram desesperadas. Tinha uma reunião com o credor chegando e, sem minhas contribuições, os números simplesmente não fechavam. O negócio da família, que eles tanto se orgulhavam de exibir nos jantares como símbolo de trabalho duro e decisões inteligentes, agora estava à beira do colapso. Mas eu sabia que não eram só os pagamentos interrompidos. Eu também tinha removido silenciosamente meu nome do empréstimo comercial que assinei como fiador, aquele que eles usaram para expandir o portfólio imobiliário. Sem o meu nome, o banco com certeza olharia os números deles com muito mais atenção. Na sexta noite, enquanto eu decidia se abria uma cerveja ou servia um uísque, o telefone tocou de novo. Número desconhecido. Deixei tocar algumas vezes antes de atender. Já imaginava quem era. Peter, aqui é o Michael, advogado do seu pai. A voz dele tinha aquele tom tenso e educado demais, típico de advogado que sabe que vai pedir um favor imenso. Tentei falar com você a semana toda. Precisamos conversar. Seus pais estão prestes a perder tudo. Precisamos resolver isso. Fechei os olhos por um instante e deixei a satisfação me tomar por completo. Eu fui a fonte silenciosa e ignorada de estabilidade por anos. Agora, eles finalmente estavam sentindo o que era viver sem mim. Deixei que ele falasse por um tempo, ouvindo seus pedidos cada vez mais desesperados. Quando finalmente fez uma pausa, claramente esperando que eu oferecesse alguma solução, respondi apenas com uma frase curta e direta. Vou pensar no assunto. Desliguei, joguei o celular no sofá e me sentei, deixando o silêncio preencher o ambiente. Isso era só o começo. Na manhã seguinte, acordei com 15 chamadas perdidas e uma enxurrada de mensagens de texto. As da minha irmã passaram do tom irritado para completamente furioso. Peter, atende essa droga de telefone. A mamãe tá surtando. Você não pode simplesmente sumir assim. Dá um jeito nisso. Sentei-me com meu café na mão e fui lendo as mensagens frenéticas uma por uma. Imaginei minha irmã andando de um lado pro outro no apartamento caro dela, em pânico, incapaz de aproveitar a vista da cidade, aquela mesma vista que ela só tinha graças à minha ajuda. Então chegou o e-mail do meu pai. Um emaranhado de desespero mal disfarçado, cheio de palavras como confiança familiar, mal-entendido e fase difícil. Ele até tentou me jogar a culpa, mencionando que a família deve se manter unida nos momentos difíceis. Quase ri. Durante anos eu fui o resolvedor de problemas. A engrenagem invisível que mantinha tudo funcionando quando eles quase quebravam. E agora que eu tinha finalmente apertado o botão de desligar, o caos se instalou. Mas a verdadeira surpresa veio mais tarde naquela tarde.
Tinha acabado de voltar de uma corrida e estava me alongando na sala quando a campainha tocou. Fui até o olho mágico, esperando talvez minha irmã, talvez até meu pai, mas era meu tio mesmo que, num jantar de família, uma vez me puxou de lado para dizer mais do que deveria. Abri a porta. Meu pulso acelerou. Ele me deu um sorriso tenso e entrou sem cerimônia, ignorando meu pedido de desculpas automático pela bagunça da casa. Peter disse, sentando-se no meu sofá como se já fosse da casa, tenho ouvido umas coisas. Seus pais estão um caco, e sua irmã tá à beira de um colapso. Ele se inclinou para frente, me encarando com um olhar firme quase de aprovação. Imagino que isso não seja coincidência. Dei de ombros, tentando parecer indiferente. Ele não comprou. Você finalmente cortou, né? Hesitei um segundo e então assenti, breve. Achei que era hora. Ele soltou uma risadinha baixa e balançou a cabeça. Já passou da hora. Pesquei, surpreso. Esse era o mesmo tio que sempre fazia o papel de pacificador nos encontros de família. Aquele que suavizava os silêncios e fazia malabarismos para manter a paz. Ele se recostou, cruzando os braços. Olha, não tô aqui para te dizer o que fazer. Mas você fez a coisa certa. Eles têm se apoiado demais em você por tempo demais. Tá na hora de andarem com as próprias pernas. Senti uma mistura estranha de alívio e vingança. Mas o melhor de tudo era que ele não estava me julgando. Pelo contrário, parecia orgulhoso. Antes de ir embora, ele apertou minha mão com firmeza e deixou um último conselho. Não cede, Peter. Você precisava desse choque. E você merece viver sua vida sem ser a rede de segurança deles. Quando fechei a porta atrás dele, senti um peso saindo dos ombros. Talvez não fosse só vingança. Talvez fosse o começo de algo melhor. E, pela primeira vez em muitos anos, senti que finalmente conseguia respirar. Alguns dias depois, estava no meu escritório em casa, tomando meu café da manhã, quando o celular começou a vibrar na mesa. Olhei para a tela, outro número desconhecido. Quase ignorei. Mas algo me disse para atender. Peter. A voz do meu pai veio pela linha tensa, trêmula um tom que eu não ouvia fazia anos. Filho, a gente precisa conversar. Me recostei na cadeira e deixei um sorriso amargo escapar. Imaginei-o em seu escritório bagunçado, cercado por pilhas de contas vencidas e avisos de execução hipotecária, com o orgulho finalmente esmagado pelo peso dos próprios erros. Tô ouvindo, respondi, mantendo o tom neutro. Ele hesitou. E eu quase podia ouvir do outro lado da linha ele engolindo o orgulho, lutando para encontrar as palavras. Olha, eu sei que as coisas ficaram tensas. Talvez a gente tenha colocado responsabilidade demais em você ao longo dos anos, mas somos uma família. Somos unidos. É isso que as famílias fazem. Senti uma pontada de algo, talvez o velho fantasma da lealdade, aquele que me manteve preso a eles por tanto tempo. Mas logo engoli esse sentimento. A situação tá feia, continuou ele, a voz baixando até virar quase um sussurro rouco, como se tivesse vergonha de ser ouvido. O banco tá ameaçando tomar os imóveis. Se a gente não conseguir pagar, vamos perder tudo. Fiquei em silêncio, deixando que ele se contorcesse no próprio desconforto. Ele nunca foi bom em se desculpar, e eu não ia facilitar para ele agora. Peter repetiu, com a voz levemente embargada, sua mãe tá um caco. E sua irmã, bom, você sabe como ela é. Não tá lidando bem com isso. Quase ri. Aquela mesma irmã que, cheia de si, me desconvidou das preciosas férias em família. Aquela que viveu anos às custas do meu trabalho duro, das minhas economias, sem nunca pensar no que isso me custava. Consegui até imaginá-la em pânico, percebendo que sua rede de segurança finalmente havia desaparecido. Por que você tá me dizendo tudo isso? Perguntei, mantendo o tom de voz neutro de propósito. Houve um silêncio longo e incômodo do outro lado. Quase pude vê-lo sentado, com o maxilar travado, passando a mão pelos cabelos ralos, tentando engolir o orgulho. Porque a gente precisa da sua ajuda, filho, lhe disse enfim, como se arrancasse as palavras da garganta com um alicate. A gente não consegue fazer isso sem você. Me recostei na cadeira, observando as partículas de poeira dançando no feixe de luz que entrava pela janela.
Quer dizer que vocês não conseguem fazer isso sem o meu dinheiro? Soltei, mais frio do que pretendia. Ele gaguejou, pego de surpresa. Isso não é justo, Peter. Sempre fomos uma equipe. Você sabe disso. Uma equipe? Repeti, sentindo a palavra amarga na língua. Você quer dizer aquele tipo de equipe em que eu pago as contas, assino os empréstimos e resolvo os problemas toda vez que você e a mamãe se enrolam? É esse o tipo de equipe que você tá falando? Silêncio. O tipo de silêncio pesado, estático, que chia no ouvido. Por um momento, senti uma pontada de culpa. Um eco do meu antigo eu tentando emergir aquele que teria feito qualquer coisa para consertar tudo, só para manter a paz. Mas eu não era mais aquela pessoa. Sinto muito que vocês estejam nessa situação, falei enfim, com a voz firme. Mas talvez isso seja o empurrão que todos vocês precisam. Ele tentou responder, mas eu já tinha afastado o telefone da orelha. Apertei o botão vermelho no meio da frase dele e joguei o celular na mesa. Ele ainda vibrou uma última vez antes de silenciar. Naquela noite, me servi de uma dose generosa de uísque e fui até a varanda dos fundos. O ar frio cortava minha pele enquanto eu me encostava no corrimão. Olhei para o céu, as estrelas lá em cima, indiferentes e distantes, pontuando o escuro. Pela primeira vez em anos, me senti livre. Minha vida, enfim, não girava mais em torno das exigências infinitas e das expectativas sufocantes deles. Dei um gole lento. O uísque queimava agradável descendo pela garganta. E deixei o silêncio me preencher. Passou-se uma semana. As ligações foram diminuindo, até pararem de vez. Meu celular, que antes era uma metralhadora de cobranças, súplicas e chantagens emocionais, agora descansava em silêncio. Nunca imaginei o quão pesada era a ausência das exigências deles. Como uma expiração longa depois de anos prendendo o fôlego. Então, numa tarde, voltando pro carro depois do almoço, vi uma figura encostada no capô. Familiar. Minha irmã, Rebeca. Ela estava diferente. Mais abatida, menos montada. O cabelo desalinhado, e as roupas mesmo caras tinham o ar amassado de quem não dorme direito há dias. Ela se endireitou quando me aproximei, os braços cruzados com força sobre o peito. Peter, disse ela, num tom mais áspero do que eu esperava. Rebeca, respondi, mantendo a voz calma. Ela soltou um suspiro frustrado e empurrou uma mecha de cabelo para trás da orelha. Que diabos está acontecendo com você? Me encostei na lateral do carro e cruzei os braços. Você vai ter que ser mais específica. Seus olhos se estreitaram. Não brinca comigo. Você tirou seu nome do empréstimo. Parou de fazer os pagamentos. Deixou a mamãe e o papai numa situação horrível. Senti uma velha onda de ressentimento subir no peito. Lembranças do seu sorriso arrogante naquele jantar passaram pela minha cabeça. Eles se colocaram nessa situação, respondi com firmeza. Eu só parei de limpar a bagunça deles. Ela ergueu as mãos, visivelmente perdendo a paciência. Você não pode simplesmente desaparecer. Somos uma família. Eu ri, mas o som saiu mais frio do que eu pretendia. Engraçado, não foi isso que eu senti quando você me desconvidou do cruzeiro em família. Ela se encolheu por um instante, pequeno, mas suficiente. Peter, por favor, disse, suavizando o tom. Aquilo não foi por mal. Você sabe como a gente é, foi só uma brincadeira. Senti algo próximo de pena por ela, mas enterrei o sentimento antes que crescesse. Já tinha passado anos demais sendo o porto seguro de todo mundo, só para ser deixado de lado quando deixei de ser conveniente. Eu te salvei mais vezes do que consigo contar, falei, mantendo o tom calmo. Fui fiador do seu financiamento, paguei o conserto do seu carro, quitei suas faturas de cartão de crédito, e nunca pedi nada em troca. Mas na única vez que eu digo não, na única vez que decido pensar em mim, eu viro o vilão? Ela abriu a boca para responder, mas nada saiu. Pela primeira vez, a irmã que sempre tinha uma resposta pronta ficou sem palavras. No fim, soltou um longo suspiro e deixou os ombros caírem. O que você quer que eu diga, Peter? Olhei nos olhos dela. Uma calma estranha, desconhecida, me tomou por inteiro. Não quero que diga nada.
só quero que entenda que isso não é mais problema meu. É seu. Contornei-a, destranquei o carro e entrei. Quando saí do estacionamento, olhei pelo retrovisor. Ela estava ali, parada, sozinha, com os braços cruzados como se tentasse se proteger de algo invisível. O peso de anos de privilégios e expectativas finalmente começando a cobrar o preço. Ao virar a esquina, uma onda de alívio tomou conta de mim. Pela primeira vez na vida, senti que tinha escolhido a mim mesmo. Meses se passaram. O silêncio da minha família, que antes parecia opressor, virou um tipo estranho de paz. Meu celular, antes abarrotado de mensagens de culpa e pedidos de ajuda, agora era só um aparelho comum. Redescobri o prazer tranquilo de viver do meu jeito. Até que, numa tarde, saindo da academia, vi um nome familiar na tela do celular. Era minha tia única que sempre foi uma ponte entre mim e o resto da família. Atendi. Oi, Peter, disse ela, com a voz calorosa, mas um pouco tensa. Você vai estar livre neste fim de semana? Tô organizando um encontro de família. Só alguns de nós. Ia significar muito se você viesse. Hesitei. Minha primeira reação foi dizer a não sem pensar. Eu tinha finalmente me libertado deles, valia a pena o risco de ser puxado de volta? Mas algo no tom dela me prendeu. Havia ali um misto de esperança e preocupação que eu não ouvia fazia tempo. Claro, respondi, surpreso até comigo mesmo. Eu vou. No sábado, ao chegar na garagem da casa dela, reconheci o carro dos meus pais ao lado do SUV branco brilhante da minha irmã. Meu primeiro impulso foi dar meia volta e ir embora. Mas antes que eu fizesse isso, minha tia apareceu na varanda, acenando com um sorriso largo. Assim que subi os degraus, ela me puxou para um abraço apertado, sussurrando: Obrigada por ter vindo. E me conduziu para dentro. O clima estava diferente. Mais calmo, quase tímido. Meus pais estavam na sala de estar, sentados com uma postura menos rígida do que eu lembrava. Minha irmã estava na cozinha, ajeitando nervosamente uma bandeja de frutas. Sua fachada perfeita começava a mostrar pequenas rachaduras. Peter, disse meu pai, se levantando quando me viu. Parecia mais magro. E aquele ar confiante que sempre carregava tinha sido substituído por algo mais próximo da humildade. Minha mãe me lançou um sorriso tenso e incerto. Respirei fundo e me forcei a relaxar. Quando me sentei em uma das cadeiras, minha tia rapidamente me entregou uma bebida. Por alguns minutos, trocamos aquelas conversas estranhas, onde todos fingem que está tudo bem, mas a tensão no ar é tão densa que dava para cortar com uma faca. Notei minha irmã me lançando olhares rápidos. Seu maxilar estava travado, como se ainda estivesse decidindo qual postura tomar. Então, quando eu já começava a pensar em uma desculpa educada para sair dali, meu pai pigarreou. Peter, começou ele, olhando fixamente para o copo nas mãos, sei que abusamos de você. Mais do que deveríamos. E não posso apagar o que fizemos, mas queria, pelo menos tentar consertar as coisas. Coloquei meu copo na mesa e me inclinei um pouco para frente. Aquele era um lado do meu pai que eu não conhecia, vulnerável, incerto, quase assustado. Ele respirou fundo, com dificuldade. Depois que você se afastou, fomos obrigados a encarar umas verdades duras, sobre nosso dinheiro, sobre como tratamos você. Isso forçou a gente a mudar. Minha mãe, que até então girava nervosamente a pulseira no pulso, entrou na conversa. Vendemos 2 dos imóveis de aluguel e conseguimos pagar parte das dívidas. Fizemos até um curso de educação financeira. Ela deu um sorriso tímido, quase envergonhado. Estamos tentando andar com as próprias pernas agora. Olhei para minha irmã, já esperando algum comentário sarcástico. Mas, em vez disso, ela apenas encarava a própria bebida, os lábios pressionados em uma linha fina. Por fim, ela levantou o olhar e me encarou pela primeira vez naquela noite. Me desculpa, Peter. Por tudo. Eu não te valorizava. E só percebi o quanto dependia de você quando você saiu da minha vida. Ela hesitou, depois completou. Comecei a pagar minha hipoteca, pela primeira vez na vida. Pesquei, genuinamente surpreso. Esperava que ela tentasse me manipular de novo, me puxar de volta pro papel de sempre o de salvador. Mas aquilo parecia sincero.
Meu pai se inclinou para frente, as mãos entrelaçadas com força. Sei que isso não apaga tudo que fizemos. Mas a gente quer ser melhor. A gente vai tentar. Um silêncio caiu sobre a sala. Não o tipo sufocante dos encontros familiares antigos, era um silêncio diferente. Como o ar calmo depois de uma tempestade, quando tudo parece mais nítido. Pensei em todos os anos em que fui o esteio daquela família. Em tudo que sacrifiquei para mantê-los de pé. E, pela primeira vez, senti um lampejo de algo parecido com esperança. Talvez aquele realmente tivesse sido o choque que eles precisavam. Agradeço por dizerem isso, falei, com a voz firme. Eu também quero que as coisas melhorem. Mas vocês precisam entender que eu não posso voltar a ser aquele que conserta tudo. Olhei nos olhos deles. Agora eu tenho minha própria vida. E quero vivê-la do meu jeito. Meu pai assentiu, com o maxilar tenso, mas os olhos brilhando como se estivesse segurando as lágrimas. Minha mãe estendeu a mão e apertou a minha com delicadeza. A gente entende, sussurrou, com a voz embargada. A gente quer isso de verdade. Conforme a noite avançava, a tensão começou a se dissipar. Minha tia serviu o jantar. Meu pai soltou algumas piadas sem graça. E minha irmã, pela primeira vez, pareceu genuinamente interessada em saber da minha vida fora do drama dela. Enquanto eu dirigia para casa naquela noite, com a lua baixa iluminando as ruas silenciosas, senti uma estranha e cautelosa sensação de paz. Eu finalmente tinha traçado um limite. E, pela primeira vez, eles o respeitaram. E pela primeira vez em muitos anos, senti que tinha, de fato, uma família. Imperfeita, cheia de falhas, mas finalmente tentando se manter em pé sozinha,